E a gente vai repercutir agora os 20 anos da ONG Repórter Brasil. A entidade tem entre seus objetivos fomentar a reflexão e a ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com Leonardo Sakamoto, que é jornalista, cientista político, professor da PUC São Paulo e presidente da Repórter Brasil. Boa noite, Sakamoto. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Sakamoto, 2 décadas de trabalho da ONG Repórter Brasil. Fala pra gente os desafios de vocês ao longo dessas 2 décadas e para o futuro agora. O que vocês imaginam daqui para frente? Bem, a Repórter Brasil, ela nasce com a preocupação, como você mesmo colocou, né, de pautar, de identificar e tornar público casos de violação aos direitos socioambientais, aos direitos trabalhistas, né? A gente atua muito fortemente em questões como trabalho escravo, trabalho infantil, tráfico de seres humanos, desmatamento, violência contra populações indígenas e contra outros povos tradicionais, violências contra outros trabalhadores, né? Então, são assuntos que, inclusive, envolvem o Brasil profundo, o Brasil que está fora, muitas vezes, das lentes, das câmeras, dos sites, né? Porque estamos falando, muitas vezes, de locais onde os direitos, não só o Estado não alcança, mas os direitos não alcançam também. Então, nesses últimos 20 anos, a gente tem atuado, temos trazido à tona problemas, comunidades, temos causado impacto, temos com isso mudado a realidade do país, né? Porque a Repórter Brasil, ela não é só uma organização de jornalistas, né? A gente tem 3 áreas: atua no jornalismo, né, com produção de documentários, com reportagens, atua numa área de pesquisa, de investigação. Então, quando vocês ouvem, por exemplo, supermercados estão cortando comercialização com frigoríficos e fazendas de gado que utilizaram o trabalho escravo, desmataram a Amazônia, acredite, tem nosso dedo lá no meio, né? Ou quando aparece, por exemplo, poxa, aconteceu que ouro ilegal brasileiro foi parar na Itália, tem nosso dedo no meio das investigações. Então, tem todo esse processo da pesquisa. E, por fim, a gente tem uma área forte de educação. A gente já beneficiou mais de 1,3 milhão de jovens em mais de 250 cidades de todo o país, né, que foram prevenidos, que foram formados para evitar trabalho escravo e o tráfico de seres humanos. Então a gente pretende, na verdade, continuar com essa caminhada, até porque no momento que a gente está hoje, né, um momento de numa conjuntura difícil, no momento de retrocesso nas conquistas de direitos humanos, a gente acredita que entidades como a nossa, que fiscalizam, monitoram, denunciam e fornecem informação à sociedade, são bastante relevantes. Sakamoto, eu queria falar com você justamente sobre essa evolução do trabalho da ONG Repórter Brasil, porque era de se imaginar que com o passar do tempo a mentalidade mudasse, a gente pudesse ver uma redução e quem sabe até o desaparecimento do trabalho análogo à escravidão. E não é isso que a gente está acompanhando, inclusive, né? Ainda mais especialmente nesse momento. Quero citar só, por exemplo, uma das medidas que foi tomada pelo governo federal a partir de um decreto do presidente Jair Bolsonaro nessa semana, que foi aquele de regular a mineração artesanal. E os especialistas têm comentado como isso, inclusive, acaba gerando mais trabalho análogo à escravidão, porque pessoas empobrecidas acabam indo parar nesse tipo de trabalho, né, que, enfim, não tem nada de boas condições. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução, como vocês têm percebido essa questão e essa discussão, principalmente aqui no Brasil, nesses 20 anos. Então, é claro que olhando na perspectiva, né, olhando de 20 anos para trás, né, 2001, 2002 até agora, o Brasil evoluiu bastante, a gente avançou bastante no combate ao trabalho escravo, né? O governo Fernando Henrique reconhece em 95 o problema, o governo Lula eleva a categoria de prioridade de Estado, o governo Dilma mantém, apesar de ter também faltado recurso naquele momento para o combate. Aí tivemos alguns problemas do governo Temer, né? Alguns ataques fortes.
E agora no governo Bolsonaro, apesar dos grandes problemas, apesar do fato de que o presidente da República não é fã desse assunto, né, as instituições envolvidas, instituições públicas envolvidas, têm conseguido manter os resgates de trabalhadores, aumentar o resgate de trabalhadores, né? Então, apesar das dificuldades, apesar da falta de pessoal, apesar da falta também de recursos, né? Então, o Brasil, ele é considerado uma referência global no combate ao trabalho escravo, a gente tem visto isso nos últimos 20 anos. A Repórter Brasil, eu tive assento, né, em conselhos da ONU em Genebra e Nova York por conta da Repórter Brasil, e a gente viu o quanto o Brasil ele é considerado uma referência, considerado um exemplo, e como o Brasil, na verdade, inclusive ensina outros países a combater o trabalho escravo, mas ao mesmo tempo a gente tem visto nos últimos anos a força do retrocesso. É normal que quando a gente avance, você tem forças retrógradas que empurrem o contrário. Digamos que esse empurrar do contrário, nessa volta do barco, assim, tem sido um pouco longa, pelo menos 3 anos, né, de dificuldade, para não dizer desde o impeachment em 2016. Mas também foi construído um processo sólido, então a gente pode dizer que sim, avançamos bastante, estamos em risco, né, com as conquistas, mas isso não é muito diferente das próprias conquistas em uma série de outras áreas, né? O Brasil reduziu muito o trabalho infantil durante muito tempo e agora a gente vê o recrudescimento, né? A gente vê novamente trabalho infantil escravo, crianças no sisal, crianças na fabricação de farinha, crianças no tabaco, em outras atividades que não deveriam nem passar perto, né? Temos visto, né, outras situações também de violações dos direitos que vão além do trabalhador. Você falou da situação do garimpo, está completamente correta. Agora também tivemos também nessa semana aquela história do projeto de lei que facilita a aprovação de agrotóxicos, né? Que também é um dos pontos, que é um dos elementos mais tratados com a Repórter Brasil, que monitora de perto, acompanha de perto. E é absurdo que hoje em dia determinadas mentiras, como agrotóxico não faz mal, faz bem, né? Então bebam. Não coloquem na nossa comida. Se quiser, bebam, né? Se faz bem, tomem banho com isso, né? Brincadeira à parte, a gente está vendo, na verdade, essa narrativa que tenta normalizar determinados produtos que causam mal ao brasileiro, determinadas práticas que são danosas, né, como se fossem bem boas aos brasileiros. Então, isso se resolve com informação. A TVT está aí fazendo a diferença na vida dos trabalhadores, sabe bem o que é isso. Informação é capaz de mudar, transformar a vida das pessoas, e a gente acredita que é isso. Neste momento de retrocesso, informação é a pá com a qual a gente cava a trincheira dos direitos humanos. Sakamoto, nesses 20 anos de trabalho, imagino, como você bem falou, teve muitas conquistas também, tem a questão dos retrocessos. Como é que é para vocês lidar com essa questão, Sakamoto? Avança um período, retrocede em outro, os desafios dados para vocês. Você esperava, por exemplo, há 20 anos, aliás, né, quando vocês iniciaram o trabalho da ONG, e chegar agora, por exemplo, em 2022, com tantos ataques e tantos retrocessos, por exemplo, no que diz respeito a direitos humanos, por exemplo? É engraçado porque como as coisas também são, eu falava isso muito para minha equipe, né? Que eu falei assim, olha, as críticas que a gente fazia em 2001, 2002 e 2003 eram críticas de violações sérias aos direitos humanos, mas o contexto era diferente, né? Você tinha um contexto em que os atores que participavam, mesmo o PSDB, depois o PT, eram atores que tinham sido fundamentais para a redemocratização do país, né? Agora a gente vive sobre um governo cujo ator principal ele ataca o processo de redemocratização do país e tem saudade da época da ditadura militar, né? Então a gente vive hoje um momento muito diferente do que a gente vivia. A 2001 para 2002 a gente viu o quê? A gente teve Fórum Social Mundial, o primeiro Fórum Social Mundial, tivemos também uma onda de criação de veículos de comunicação, logo depois tivemos a eleição do Lula, numa transição pacífica de Fernando Henrique para Lula, extremamente exemplar, democrática. Tivemos, na verdade, uma caminhada, e a gente, é claro, naquele momento achávamos que o processo de mudança social aconteceria em linha reta. Só que aí tem que lembrar nessa hora do bom velhinho de barba, não Papai Noel, mas Karl Marx, que lembrava a gente de que as coisas não são bem assim, né? Você tem um processo dialético, você avança, volta, né? Em espiral.
e quem está falando, não, isso é comunismo, não, meu amigo, isso é filosofia mesmo. Tipo, é uma questão de avaliar como é que se procede os avanços da sociedade. Nenhum avanço é linha reta, né? Você tem retrocesso. E eu acredito que a sociedade civil como um todo, a sociedade civil brasileira, ela é muito resiliente, ela entende que existem momentos de avanço, né, de conquistas, e momentos em que a gente tem que se fechar para garantir que aquelas conquistas não se percam em nome da nossa dignidade e da dignidade das futuras gerações, né? Então, nos últimos 20 anos a gente cresceu bastante, a equipe tem 30 e poucas pessoas, 35 pessoas, full-time, CLT no dia a dia, e a gente foi avançando e incorporando várias atividades diferentes, várias áreas diferentes, e a gente pode, por conta disso, falar com um certo conhecimento de causa que nas diferentes áreas que a Repórter Brasil cobre, com esses diferentes especialistas que a gente tem dentro, são áreas que todas elas têm enfrentado algum tipo de retrocesso, né? Então, é um processo que acho que faz parte. A gente tem que ter um pouco de tranquilidade, né? Cabeça ereta, espinha erguida, assim, para garantir que isso aqui passe, né? Como diria, sempre cito o escritor Julian Fuchs, que fala que o grande erro das narrativas apocalípticas é esquecer que depois da noite mais escura tem sempre o amanhecer. E eu acho que é isso, né? E um dos fatores, e acho que uma das coisas importantes da sociedade civil, ela não é substituir o Estado, mas é contribuir para que o Estado, empurrar para que o Estado encontre a melhor forma de atender a sociedade e também não deixar a peteca cair, ajudar o Estado em momentos como esse, né? E acho que é isso que todos nós estamos fazendo. Sakamoto, só para encerrar, você falou sobre conquistas e também sobre ataques ali no período Temer e agora Bolsonaro, e eu queria que você falasse sobre uma ferramenta em especial, que é a lista do trabalho escravo, que é inclusive reconhecida internacionalmente, né? Uma lista que ali enumera os empregadores de trabalho escravo, até como uma forma de serviço que você traga aqui para a gente, para que as pessoas saibam que isso existe, que dá para consultar. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ferramenta. Então, em novembro de 2003, né, o governo Lula ele criou, né, a lista suja do trabalho escravo, que é o cadastro, que é como é chamado carinhosamente, o cadastro de empregadores flagrados com esse tipo de mão de obra. O cadastro nada mais é do que uma lista de transparência, ela mostra os empregadores flagrados com esse tipo de crime, que foram responsabilizados pelo poder público e que tiveram chance de defesa administrativa. Os nomes ficam por lá 2 anos, pode sair antes, se tiver acordo, se tiver um monitoramento que mostre que a pessoa cumpriu uma série de exigências, né? Mas ela, a princípio, fica por lá durante 2 anos. E o setor empresarial, o setor financeiro, né, poder público, tem utilizado a lista na hora de fechar negócios, né? Ou seja, tem usado a lista para gerenciamento de risco. Isso tem sido bastante importante. O Brasil tem sido um exemplo internacional por conta disso. Uma lista como essa impede que barreiras comerciais sejam erguidas a um setor econômico inteiro do país, mas você consegue fazer uma atuação, uma pressão, um corte que seja individual a quem está listado lá. A lista ela pode ser consultada, ela está no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Trabalho em previdência, é relativamente simples você encontrar. Agora, a partir da lista foram criados uma série de outros mecanismos e instrumentos também para levar a informação à população para que ela tome conhecimento do que está acontecendo e poder levar a um consumo consciente, né? A partir da lista suja, por exemplo, foi inspirado na lista suja e criado a lista de embargos do IBAMA, que mostra produtos que foram embargados, que tem a ver com crime ambiental, né? E também está no site do IBAMA. E também a sociedade civil criou também suas fontes de informação. A própria Repórter Brasil criou o aplicativo Moda Livre. Você pode baixar, é gratuito, tanto para iOS quanto para Android, que mostra como as empresas de roupa, mais de 110 marcas de roupa, vêm atuando para combater o trabalho escravo, o tráfico de seres humanos em suas cadeias de valor e avalia, né, isso aí. Tem muita gente que utiliza o aplicativo, são milhares de pessoas que utilizam o aplicativo antes de fazer compras. Perfeito. A gente conversou com o Leonardo Sakamoto, que é presidente da ONG Repórter Brasil, que celebra 20 anos de atuação neste 2022. Sakamoto, um prazer te receber por aqui. Um abraço e até uma próxima. Um abraço, sempre um prazer estar aqui na TVT. Um abraço a todos e todas. Um abraço.